A graça completa para todo mundo que está aqui nos assistindo. Hoje a gente vai continuar a aula do fundamento e é uma aula do fundamento explicando como que tem que funcionar a intercessão. E como que geralmente as pessoas começam a interceder. Elas começam a interceder com muito fervor do Espírito e até mesmo com muita confiança. Só que na caminhada, essa confiança, essa disciplina, ela vai começar a se corromper com as coisas da carne. Lá em Gálatas capítulo 3, se eu não me engano, verso 3, Paulo ele fala assim, vocês até que começaram muito bem no Espírito, mas depois vocês começaram a querer se envolver com as coisas da carne, vocês terminaram se envolvendo com as coisas da carne. Então o que acontece? Quando eu estou fazendo uma obra no Espírito, eu tenho que ficar constantemente com os meus olhos iluminados. O que significa você continuar com os teus olhos iluminados? Está em Efésios 1,18. É você estar olhando sempre para todas as riquezas que Cristo separou para você. Isso vai nos trazer alegria, isso vai nos trazer paciência, isso vai nos trazer domínio próprio, isso vai nos trazer todas as características que existem no fruto do Espírito. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Não só sei, como hoje eu posso dizer que nós somos testemunhas de Cristo. Isso está escrito em Atos 1,8. Como assim testemunhas de Cristo? Testemunha é aquele que ouviu e aquele que viu. Então hoje no Ministério do Espírito eu não posso só ouvir a palavra. Tem pessoas que falam assim, a gente só ouvir a palavra está tudo bem. Não, eu preciso visualizar. Por quê? Porque eu sou uma testemunha. A testemunha ela precisa ver os mistérios de Deus, precisa ser revelado esse mistério. Tanto que na carta aos Romanos, Paulo fala que existia uma grande expectativa para que a humanidade visse a manifestação do corpo de Cristo aqui na terra. Então o que acontece? Hoje a glória de Deus ela precisa ser vista, mas primeiro precisa ser vista por quem? Por aquele que está fazendo essa obra. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele vai falar com a igreja de Corinto, ele fala lá em 1 Coríntios 14, talvez verso 19, eu não sei exatamente. Ele fala assim, olha, eu oro em línguas mais do que todos vós. Por que Paulo fazia isso? Porque ele queria instruir a igreja a orar em línguas também. Então é muito importante entender que antes da gente cobrar das outras pessoas, é necessário que a gente faça primeiro. E até mesmo sobre coisas espirituais. Para que eu queira que os outros vejam a glória de Deus, eu preciso ser o primeiro a ver essa glória. Então é muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque quando a gente vai fazendo o ministério do Espírito, no início a gente está com muita confiança. Às vezes uma confiança até que cega. Por que eu estou falando uma confiança cega? Porque a gente vai no embalo do que os outros estão falando. Aí a gente vai seguindo, o trilho. Mas isso não é a forma ideal. A forma ideal é que desde o começo você passe a enxergar esta glória. Por quê? Lá em 1 Coríntios, lá em Efésios 1,18, Paulo ele fala que ele orava para a igreja poder enxergar esta glória. Porque é no enxergar esta glória que você vai continuar fiel. Às vezes você vai estar no meio de um monte de gente que é infiel. Aí você vai falar, deu tudo errado. Daqui para frente vai ser só para trás. Mas você tem que lembrar de uma coisa. Aquele que é fiel a Deus, em meio a qualquer que seja a situação, ele vai continuar sendo fiel a Deus. Por quê? Porque os olhos dele vê a glória de Deus constantemente. Ele não vai ser embaraçado, como está em 2 Timóteo 2,4. O soldado a serviço, ele não vai ficar se embaraçando com as coisas que estão acontecendo aqui, Paulo ele fala claramente, você não vai se envolver em negócios que está acontecendo nesta vida. Então imagina você, você está nesse quadrado aqui, E aqui é tudo que rola na sua vida. Você não vai estar vendo essas coisas que estão acontecendo na sua vida. Por que você não vai ver? Porque tudo isso, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, se eu não me engano, é tudo que é aparente, é tudo que vai passar com o tempo. Como assim tudo que vai passar? É tudo que é humano. Isso aqui com o tempo vai se desfazer. Eu não posso atentar os meus olhos nisso. Por quê? Porque isso aqui é um engano, é um sofisma, é algo que com o tempo vai ser levado. Agora eu preciso olhar para as coisas que são eternas. O que é eterno? É o chamado que eu recebi do Senhor. Por isso que lá em Efésios 4:1, o apóstolo Paulo ele fala assim, olha,
Permaneça na vocação que você foi chamada, mas de qualquer maneira, não, de maneira digna. Então eu tenho que estar da forma como o Senhor me chamou para estar nessa vocação. E é sem ter medo, é sem ter dúvida, é sem ter incredulidade nas coisas. Por quê? Porque eu tenho que crer naquilo que está em Apocalipse 21:5, que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então a palavra de Deus, ela não é mentirosa. Então aquilo que Deus ele falou é realidade, e eu tenho que enxergar esta realidade, eu primeiro. Aí às vezes a gente quer que os outros enxerguem também, mas às vezes a nossa ação de querer que o outro enxergue, isso mostra em nós uma insegurança nesta palavra. Então é importante entender isso, que quando você é fiel a Deus, você não vai obrigar ninguém a nada, os outros vão ser convergidos, como está em Efésios 1:10. Eles vão ser convergidos naturalmente a esta palavra. E isso é tão maravilhoso, gente, porque Deus ele levanta sem a gente precisar pedir para as pessoas se levantarem. Lá em Filipenses 1, verso 14 em diante, o apóstolo Paulo fala assim: olha, vocês foram a única igreja que se levantou a respeito do dar e o a receber. Por quê? Porque nenhuma igreja queria se associar com Paulo, né? Paulo tinha aquela fama maravilhosa. Então nenhuma igreja queria tanto se associar com ele. Mas Deus levantou a igreja de Filipos para poder entregar para ele aquilo que ele precisava. Então quando você está em obediência a Deus, presta atenção no que o Espírito está falando. Quando você está em obediência a Deus, não vai ser você que vai selecionar os seus companheiros, quem vai te ajudar, quem vai te sustentar. É o próprio Deus que vai levantar as pessoas através de você. Por quê? Porque as suas obras constroem esse edifício. As suas obras estão construindo esse corpo de Cristo. Então é muito importante entender que assim como foi com a igreja de Filipos, que eles levantaram, o próprio Deus levantou eles para essa obra, levantou eles para ajudar Paulo, e hoje não é diferente. Então eu preciso entender o seguinte: eu vou começar a obra no Espírito, eu preciso permanecer ela no Espírito, mas para eu permanecer com ela no Espírito, eu preciso estar com os meus olhos iluminados constantemente, e eu não posso me embaraçar com nada que eu estou vendo. E aí o apóstolo Paulo ele fala assim, que hoje nós já temos todas as sortes de bênçãos liberadas ao nosso favor. Isso significa o quê? Tudo que eu preciso, gente, para que esse ministério funcione, já habita dentro de mim e dentro de você. Eu não preciso acrescentar mais nada. Quando Paulo fala isso, ele fala lá em 1 Coríntios 2:4, ele fala assim, olha, a minha palavra e a minha pregação não consistiu em sabedoria humana. Ele não precisou pegar estratégias humanas para a obra do Espírito funcionar. A palavra que ele tinha já era uma palavra que ele fala em Hebreus 4:12, viva, aleluias, e eficaz. Então não era necessário pegar estratégias de homens para que a obra dele funcionasse. Ele não precisava pegar pensamentos de filósofos, por mais que existissem muitos na época. A palavra que o Senhor tinha dado para ele, ela era suficiente nela mesma. Então é muito importante você entender isso, o que é que habita em você. Às vezes você vai falar assim, Lucas, mas no que adianta essa palavra habitar em mim e eu estar preso em 1001 situações? O apóstolo Paulo também. E eu nem estou falando em figura de linguagem, era no literal, ele estava preso. Mas ele fala assim, olha, mesmo eu estando algemado, a palavra ela não está presa. Então guarda essa mensagem. Às vezes você vai falar assim, Lucas, mas eu intercedo, eu faço a obra, eu estou fazendo tudo, mas parece que nada anda. Isso é segundo a carne. A palavra que você tem liberado, ela anda constantemente. Por quê? Porque a palavra está em Atos 17:28, se eu não me engano. Ela dá vida, ela movimenta e ela existe. Porque a palavra é o próprio Deus. Então quando você está liberando essa palavra, o teu homem interior, que é um só com Deus, está em constante movimento. Então o seu corpo principal, porque existem dois corpos aí, o que Paulo fala em 1 Coríntios 15, existe uma glória que é do homem terreno, a gente viu isso bastante na última aula, e uma glória que é do corpo espiritual. A glória do homem terreno, do corpo terreno, ela se desfaz, todavia o do homem espiritual permanece.
Então existem dois corpos. O seu corpo principal é espiritual. Ele não para de se movimentar quando você está fazendo a obra. Quando você está em obediência a Deus, esse homem espiritual, ele anda, ele fala a linguagem do Espírito. Ele faz tudo o que precisa ser feito. Às vezes em um segundo, é uma obra que o apóstolo Paulo fala que se torna inefável. Por que se torna inefável? Porque são coisas que não tem como você explicar segundo a sabedoria humana. Então é este o poder que a gente recebeu hoje, para poder construir coisas que a minha e a tua mente humana jamais pensou que fosse capaz. Então presta bastante atenção, não se apega às coisas que você está vendo, não se apega àquilo que você está sentindo, não se apega àquilo que o mundo está querendo te mostrar. Tudo isso é um engano. Por que é um engano? Porque não é isso que supre as nossas necessidades. Paulo fala isso em Filipenses 4. Aí você procura o versículo, por favor. É no comecinho, ele fala assim, ó: você tem que se alegrar sempre no Senhor. Alegre-se sempre no Senhor. Por que Paulo falava tanto isso? Porque ele estava vivendo nessa atmosfera, nesse mundo espiritual. Paulo não estava vivendo mais aqui, ó. Ele andava, falava, cara, né, fazia tudo. Mas não era neste mundo que ele estava vivendo. Ele já estava vivendo completamente e coloca Efésios 2, 6, eu acho. Ele já estava vivendo nas regiões celestiais. Ele já estava vivendo assentado nas regiões celestiais. Isso aí, ó. Então ele já estava vivendo assentado nas regiões celestiais. Ele não vivia mais aqui, ó, pelo que isso aqui apresentava. Ele estava vivendo num local onde ele sabia que ele já era abençoado com tudo. Ao ponto, gente, que ele chega e fala assim: olha, mesmo eu não tendo nada aqui, o local onde eu estou consegue enriquecer a muitos. Então é muito importante você entender isso. Se é que você foi chamado para ser um intercessor do reino de Deus. O intercessor do reino de Deus, ele não vai trazer benefícios daqui. Ele vai trazer benefícios sobrenaturais. Ele vai trazer benefícios que os olhos nunca ouviram, que os ouvidos nunca ouviram e que nunca penetrou no coração de ser humano nenhum. Aí você vai falar assim: Lucas, mas eu não consigo fazer isso. Mas é porque você está muito preso ainda, você está muito amarrado com essa parte humana. E aí Paulo fala em Romanos 12 que é necessário a gente transformar nossa mente. Para que eu preciso transformar minha mente? Para eu ter acesso a essa parte espiritual que consegue extrair o melhor de Cristo. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios, em Colossenses 2, eu acho que é Colossenses 2:6. 2:6, deve ser o 2:7. Ele fala assim, ó, que nós estamos enraizados em Cristo, que nós estamos presos em Cristo. Então é muito importante a gente entender isso, que quando a gente vive com isso, ó, estando enraizados e edificados nele, quando nós estamos enraizados nele, toda a força que eu preciso vai vir dele, toda a ajuda que eu preciso vai vir dele, toda a alegria que eu preciso ter para permanecer nesse ministério maravilhoso vai vir dele. Então eu não vou ter motivos para desistir, eu não vou ter motivos para reclamar. Por quê? Porque eu estou enraizado em um local que produzirá para sempre vida e vida em abundância. Então eu preciso estar enraizado neste fundamento. Quando a pessoa vive nesse fundamento, ela está vivendo em algo que é... Abre para mim, por favor, Hebreus 11:1. Em algo que é firme. Por quê? Porque a fé, que hoje é o espírito da fé, é o firme fundamento. Então é um local firme. Não vai ser um local que eu vou ficar enraizado, que vai ficar assim, ó, igual aqueles boneco de posto, né, que fica balançando assim. Não é assim. Você vai permanecer firme. Então é muito importante eu e você entendermos isso. Porque muitas das vezes a gente acha que servir a Deus é servir a Deus com altos e baixos. Não é esse o propósito de Deus. E se você ainda vive em altos e baixos, entenda que você ainda não chegou nesse patamar de entender o mistério que existe entre Cristo e a igreja, né? Paulo fala muito sobre isso em Efésios 5, né? Que existe um mistério entre Cristo e a igreja. E esse mistério é uma vida nova. É uma vida que ninguém nunca nem viu, nunca ouviu. Então é muito importante a gente entender isso, que fazer parte de uma intercessão no Espírito vai muito além
da gente fazer uma oração em línguas às vezes, ou da gente fazer uma pregação aqui na igreja. Eu preciso ter uma vida dedicada ao Senhor, uma vida que a palavra dele é decodificada no meu interior, a palavra dele é extraída no meu interior de tal forma que eu consigo ver a largura, a altura, a profundidade dela. Então o apóstolo Paulo, em muitas passagens, ele fala assim: olha, que a graça seja convosco. Por que ele fala muitas vezes isso, né? Que a graça seja convosco. Porque é essa graça que vai nos dar força, é essa graça que nos capacita, é essa graça que nos faz permanecer fiel. A graça é o poder de Deus, isso está em 1 Coríntios 12, a partir do verso 6. A graça é o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando as situações fracas vierem aparecer, o remédio não vai ser esses remédios que a gente encontra em hospital, ou sabe-se Deus aonde. Quando a situação ruim vier, é a graça de Deus que é a solução. Mas a graça, ela é o poder de Deus, mas não é um poder que faz parar, né? Geralmente as pessoas utilizam da graça de Deus para... Deixa eu ver se eu consigo explicar aqui. Elas se utilizam da graça de Deus para falar assim, eu parei, mas a graça de Deus é tão boa comigo que está tudo bem. É uma graça que faz o fulano parar. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 15, 10, que a graça que estava com ele não era uma graça que fazia ele parar, uma graça que deixava ele inativo. Ontem a gente estava estudando e veio essa palavra, eu dei risada. Não é uma graça que faz a pessoa ficar inativa, é uma graça que faz, às vezes, você trabalhar mais do que todo mundo. Então, gente, não é equivocado, ou às vezes até mesmo falar assim: meu Deus, por que eu estou fazendo muita coisa? Você está fazendo porque a graça de Deus está multiplicando em você. Isso está lá em 2 Pedro 1:2, se eu não me engano. Você está multiplicando essa graça, e como você está multiplicando essa graça ela está crescendo, então quem for crescendo mais, vai trabalhar mais. Então, às vezes a pessoa reclama do tanto que cresceu, né? Então você não pode reclamar de ter tantas responsabilidades no mundo espiritual. Isso você pode ver de apóstolo para apóstolo, biblicamente falando. Você pode ver que aquele que foi sendo fiel a Deus, foi multiplicando o que recebeu, passou a receber mais responsabilidades, mais trabalhos. Então é muito importante você entender isso, que aquele que é fiel a Deus sempre vai estar na frente da maioria, ou da grande maioria. E isso não é para você se ensoberbecer, né? Paulo fala isso em 1 Coríntios 13, a partir do verso 4. Ele fala: olha, no amor, a pessoa ela não vai se ensoberbecer, ela não vai buscar os seus próprios interesses, ela não vai ser orgulhoso. Por quê? Porque sabe que não é da pessoa essa obra. Isso está vindo da graça que está dentro da pessoa. Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios 15, 10, que não era ele que estava fazendo o serviço, era a graça que estava dentro dele. Então é muito importante o intercessor entender isso, que se ele começar a ser rebelde, desobediente, ele não vai conseguir fazer essa obra por ele mesmo. A graça, ela vai ficar anulada. Está escrito isso em Apocalipse não, em Gálatas 2:21. Você anula a graça de Deus. Vamos lá para Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então o que acontece? Se eu anular essa graça, não vai ter mais o poder de Deus trabalhando em mim. Se não tiver mais o poder de Deus trabalhando em mim, vai ter um outro tipo de poder trabalhando. Isso está lá em Gálatas 3:1. Vai ter um poder chamado de feitiçaria. Então o fulano vai começar a utilizar feitiçaria. Ao invés dele utilizar o dom de Deus, ele vai estar usando feitiçaria para enfeitiçar outros. Então é muito importante você entender isso, que você saiu do fundamento, você passou a ser desobediente, você vai fazer obras. Só que Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, aliás, lá em 1 Coríntios 3, a partir do verso 13, que vão ser obras que o fogo vai apagar. Então é muito importante entender que a gente não foi chamado para fazer várias obras que serão apagadas, a gente foi chamado para fazer a obra do Espírito, e ela permanecerá para sempre. Então o Senhor, Ele
ele apresenta para a gente um chamado glorioso. Ele fala lá em 2 Coríntios 3:11, que é um ministério eterno, que é um ministério que jamais passará, é um ministério que continuará para sempre. Mas para esse ministério continuar para sempre, através das minhas atitudes, eu não posso estabelecer a minha justiça própria. Isso está lá em Romanos 10, verso 3, se eu não me engano. Eu não posso estabelecer a minha justiça própria. Eu tenho que buscar a sabedoria e a justiça que vem de Deus. Eu não posso desconhecer a justiça que vem de Deus. E como é que, Lucas, a gente pode desconhecer a justiça que vem de Deus? Quando eu não estou examinando, quando eu não leio a palavra. É a palavra que vai me apresentar. Opa, olha, Deus pensa assim, Deus não pensa assim. Olha, Deus gosta assim, Deus não gosta. Se eu não ler o Novo e o Vivo Caminho, por que a gente fala tanto? Você tem que ler o Novo e o Vivo Caminho para entender. Porque Deus, Ele trabalhou por meio de leis. E cada lei tinha o seu fundamento. Tinha a forma como que Deus olhava para o povo, tinha a forma como o povo era diante de Deus. Por exemplo, lá em Efésios 2, verso 1, existia um fundamento, existia uma lei que fazia as pessoas serem mortas espiritualmente. Então, é essa justiça que Deus quer que eu conheça? Ou é a justiça aonde todos nós recebemos vida e vida em abundância e fazemos parte do próprio corpo de Cristo? Como, por exemplo, está lá em 1 Coríntios 12, 27. 1 Coríntios 12, 27 não fala que a gente é um corpo morto, não fala que a gente estava morto espiritualmente. Em 1 Coríntios 12, 27 fala que nós somos o corpo de Cristo. Então nós somos um corpo vivo hoje. Então quando a gente fala, olha, tenha conhecimento sobre o novo e o vivo caminho, é você ter conhecimento hoje de como é que Cristo pensa, de como que faz parte da justiça de Deus. Se eu me adaptar a um fundamento antigo, eu não vou estar conhecendo a justiça de Deus, porque nem Deus mais pensa daquele modo. O apóstolo Paulo, quando vai falar isso, ele fala assim, olha, lá em 2 Coríntios 5,16, ele fala assim, ó, a partir de agora, não conheça nem Jesus de Nazaré, mas segundo a carne. Não conheça mais ele. Por quê? Porque Jesus de Nazaré, ele veio cumprir a lei de Moisés. Então eu não posso nem conhecer mais Jesus daquele modo, porque ele não pensa mais daquele modo. Hoje ele faz parte do Pai e do Espírito Santo e de mim. Por quê? Porque nós se tornamos todos um só para fazer a obra do Espírito. Então ele abriu, como está escrito lá em Hebreus 10, 19, um novo e um vivo caminho. Mas esse novo e esse vivo caminho, gente, ele é um caminho que vai ser manifestado diariamente através de nós. Porém, se eu não tiver conhecimento de como Deus pensa, de como Deus quer, de como é isso, de como é aquilo, eu vou estar só estabelecendo a minha própria justiça. Eu vou ser conhecido como a igreja que tem muito zelo, porém sem o conhecimento real. Então é muito importante que você que é intercessor, não fique uma vida dentro da igreja fazendo obras mortas. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso em Hebreus capítulo 6, quando ele comunica para a igreja falando assim, olha, ele fala assim, ó, deixando para trás, vamos deixar lá para trás, ó, coloca no King James, é 6:1. Ele deixa bem claro aqui, ó, sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduzem à morte, da fé em Deus. Tem uma versão aqui que fala, olha, deixando para trás esses rudimentos que são fracos e pobres. Não, isso está em Gálatas 4:9, se eu não me engano. Então é muito importante entender isso, que eu preciso estar deixando todos esses pensamentos, todas essas coisas, porque agora que eu conheço a Deus, eu não posso estar retrocedendo a esses rudimentos que são fracos e pobres. Eu preciso sempre estar indo adiante, não retroceder. Tem um versículo também que Deus ele fala assim, olha, que ele não se agrada daquele que retrocede. Então, se eu tiver um ministério com Deus, que ao invés de ir rumo à maturidade, como a gente leu anteriormente, e
ir adiante, eu vou estar sempre retrocedendo. Então, gente, uma parte muito importante também é a gente entender a não ser ansioso com dias, com meses, com anos, com tempos. Por quê? Porque Deus hoje Ele nos colocou num ministério eterno, sem começo, sem meio e sem fim. Isso significa o quê? Eu não tenho que ter pressa com nada. Estou falando no sentido de ver resultados. Por quê? Porque eu não estou aqui guardando dias, eu não estou aqui guardando tempos, eu não estou aqui guardando anos. Eu estou fazendo uma obra que eu sei que ela é eficaz e que no tempo certo ela vai funcionar. E esse tempo não é o tempo segundo a carne. Por quê? Porque nós não estamos mais olhando as coisas hoje segundo a carne. Então é muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque quando a gente fica retrocedendo, né, como está escrito aqui, ó, agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, aos quais de novo desejais servir? Então, o que acontece? A gente quer voltar sempre para coisas que são insignificantes, para coisas que não vão funcionar, para coisas que não vão dar certo. E aí a gente acaba entrando naquela onda da decepção. Então, para você não viver amarrado em decepções, para você não ser uma pessoa envolvida com tristezas, envolvidas com outros espíritos, você precisa estar conhecendo esse novo e esse vivo caminho. Porque esse novo e esse vivo caminho, ele vai nos dar confiança, ele vai nos dar coragem, ele não vai nos deixar enganado, nem vai nos confundir. Esse novo e esse vivo caminho, ele é um caminho que o Senhor Ele fala que sabe como nos satisfazer. Vai vir uma palavra de oferta aí, eu creio que é esse mês, que vai falar exatamente sobre isso, que o Senhor Ele sabe como nos satisfazer. Então você está servindo a esse Deus, você está servindo a esta palavra, que ela sabe exatamente como te satisfazer. Então não desiste da carreira que te foi proposta, mesmo que segundo a carne ninguém esteja te acompanhando. Paulo passou por esse processo, gente. Paulo fala em um momento assim, ninguém esteve comigo, mas mesmo assim você não vê ele desistindo, você não viu ele abandonando a carreira. E às vezes dentro da sua casa ninguém vai estar com você, no seu ministério, no seu serviço, dos seus amigos, ninguém vai estar com você. E faz parte do ministério do Espírito isso. Por quê? Porque quando a gente se sente sem ninguém, é aí que a nossa intimidade com Deus é obrigatória a crescer. Por quê? Porque, infelizmente falando, quando existem amigos, quando existem seguros segundo a carne, isso impede Deus nos ensinar coisas superiores. Então o apóstolo Paulo ele fala assim, nós fazemos parte de uma aliança de superiores promessas. Então, para eu ouvir essas revelações superiores, um dia todas essas portinhas vão ter que fechar. A porta dos amigos, a porta da família, a porta dos conselheiros, né, segundo a carne. Todas essas portinhas um dia vai ter que ser fechadas. Por quê? Para que Deus se manifeste nessas portas que um dia você criou segundo a carne. Então, se você está vivendo esse processo dessas portinhas fechando, isso daí é a glória de Deus. Por quê? Porque quando você se sentir fraco, o Senhor Ele fala, aí você está sendo forte, aí tem como você ser forte de verdade. Por quê? Porque aí Deus vai te ensinar coisas que você nunca pensou que poderia ouvir. Então não desista do seu chamado, não desista. Quando eu falo desistir do chamado, estou falando desistir dessa palavra, estou falando desistir daquilo que Deus te confiou. Por quê? Porque Deus te deu uma palavra, e aí às vezes a gente duvida dessa palavra. E quando a gente duvida da palavra, a gente não tem descanso. Isso está em Hebreus 4, verso 1 e 2. E se eu desisto desta palavra, não tem como eu visualizar a glória de Deus. Vai ter como eu visualizar outras coisas. Tribulação, preocupação, medo, tudo, menos descanso. Então, gente, não adianta Deus nos dar uma boa palavra. Tem um versículo aí, Hebreus 4. De nada vai adiantar Deus nos dar uma bela de uma palavra, mas essa boa palavra ela não ser aproveitada. Ela parece que é uma palavra que falhou. Então a palavra de Deus ela não pode falhar na minha e na sua vida, mas isso depende de nós.
Então, que você guarde essa palavra, tá? E lembre-se em todo tempo que você recebeu uma capacidade do alto de poder continuar inabalável. Continuar inabalável dentro do seu ministério físico, dentro da sua casa, dentro de qualquer que seja o local. Porque você recebeu uma energia, você está enraizado em Cristo e Cristo te sustenta em todas as áreas. Então a gente vai parando por aqui hoje. Lembrando que hoje nós temos culto na sede às 19 horas, na Jacuí às 18. Você pode estar ofertando, que eu tenho certeza que está aparecendo o Pix aqui no canto para você poder ofertar. E você também pode estar contribuindo com a igreja com ofertas, com primícias e com tudo aquilo que for necessário, tá bom? Em nome do Senhor Yeshua.